anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esse é o nosso desejo, hoje mais uma vez com a Bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 28 e verso 6. Nós estamos falando sobre demonologia. E este é mais um momento que nós estamos tendo para refletir sobre este assunto tão importante, tão importante. E nós vamos ler aqui no verso 6, onde diz que perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Demonologia, como já temos aprendido, significa o estudo sistemático dos demônios e suas naturezas hierárquicas e manifestações. Isso é o que significa demonologia. E o profeta de Deus, William Marion Branham, ele não só estudou as profundezas de Deus, como ele foi e estudou as profundezas de Satanás. Porque você sabe que para a gente conhecer as profundezas de Deus, você precisa saber também as profundezas de Satanás. Isso quer dizer até onde ele vai, até que ponto ele trabalha na vida das pessoas. E você sabe, você conhece esta escritura muito bem, que Saul, apostatado, naquele desespero todo, consultou as vias que ele havia sempre consultado e havia tido resposta, mas desta vez os céus se tornaram negros. Ele não teve resposta nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Deus fechou a porta para Saul. Isto foi porque ele havia se apostatado e deixado Deus em segundo plano. Este é um risco que muitas pessoas correm quando Deus lhes dá poder, quando Deus lhes dá condições. Quando você recebe poder, condições, o profeta de Deus disse que é difícil um homem permanecer humilde quando Deus lhe dá poder. E quando Deus dá poder a um homem e ele permanece humilde, Deus pode usá-lo perenemente, de uma forma perene. Mas quando ele não se mantém humilde, Deus puxa o seu tapete, Deus tira o seu catiçal. E foi o que aconteceu
com Saul. Veja, então ele recorreu a uma feiticeira baixa, degradada, e foi a ela e entrou rastejando e disfarçando-se, e esta feiticeira vai chamar o espírito de Samuel. Veja, Saul usou uma astúcia até mesmo para consultar a feiticeira. Ele entrou rastejando e disfarçando-se, vestiu-se de uma vestimenta que não era sua. Agora sei o que você está pensando. Muitos disseram, esse não foi Samuel. Mas a Bíblia diz que foi Samuel. Ela conseguiu chamar Samuel. Era Samuel. E é engraçado como se capta isso, não é? Mas este foi Samuel. A Bíblia disse que foi. Era ele mesmo. E aquela feiticeira podia chamá-lo. E ela chamou Samuel. E Samuel estava num outro lugar. Mas estava consciente do que se passava. E ainda se encontrava com seu manto de profeta sobre si. O profeta de Deus disse que como você é aqui, você será lá. Se aqui você é um cristão, lá você será um cristão. Se aqui você não é um cristão, lá você não será, porque você não irá para lá. E Samuel carregou ainda lá no paraíso o manto de profeta. Veja que coisa. Por isso, irmão, quando você morrer, você não estará morto, você estará vivendo em algum lugar, não outro lugar, mas em algum lugar do qual você será a manifestação do que você é aqui. Deixe-me parar somente um minuto para fixar essa demonologia um pouquinho, disse o profeta. Ela era um demônio, mas ela estava em contato chegado com o mundo espiritual. Uma feiticeira, se ela é original, como os magos, você sabe que existiam os magos xing-ling, falsos, né? Mas existiam os magos verdadeiros, foram os que viram Jesus, viram a estrela, né? Não eram personificadores. E esta, a pitonisa, era real. Era alguém que conseguia mesmo. Ela tinha nascido com aquilo. Você conhece aquela história de quando o profeta estava andando em um coletivo um dia, rapaz novo, segurando ali para se equilibrar dentro do coletivo, e uma mulher olhou para ele de cima embaixo, olhou a segunda vez e disse, moço, eu quero falar com você. Eu vejo uma luz sobre você, eu vejo algo sobre você que não está sobre qualquer pessoa. É selecionado entre milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, uma que tem a luz que você tem. É uma luz profética, é uma luz sobrenatural. E eu, como um astrólogo, que é o mesmo que desenvolve o serviço de uma feiticeira, porque uma feiticeira, ela não é mais do que uma astróloga também. E ela era original, essa mulher. Ela viu no irmão Brana algo, aquela luz, aquela coluna de fogo que sempre lhe acompanhou. E ele quis se esquivar e dizer que não sabia nada disso, que não tinha nada a ver com isso, mas ela diz, mas você tem isso, eu estou vendo isso em você. Isso está sobre aqueles profetas chamados por Deus em uma escala maior, mas está também sobre aqueles que creem na mensagem do profeta em uma escala menor, mas está. Existe uma luz que acompanha você, minha irmã, meu irmão, que está me ouvindo agora. Que não é a luz que segue outras pessoas, mas é uma luz distinguível. É uma luz que às vezes não é visível, mas ela é distinguível pelo mundo espiritual. E aquela feiticeira entrou no mundo espiritual. Agora, hoje, há muitos espíritos que conhecem bem mais sobre o mundo espiritual do que as próprias pessoas que professam ser cristãs. Você sabia disso?
Existem pessoas que professam serem cristãs, mas não conhecem nada do mundo espiritual. Elas não sabem nada sobre o mundo espiritual. Por isso, são tão suscetíveis a espíritos. Facilmente elas são contagiadas por espíritos. Não existe no reino natural aí pessoas que são suscetíveis a resfriados, a infecções. Seu corpo é um campo aberto para todo tipo de infecção, porque a sua imunidade é baixa ou desregulada. Não é assim? E no mundo espiritual também existem pessoas que têm uma imunidade baixa, desregulada. E a única coisa que regula e que aumenta a imunidade de um homem e de uma mulher é o sangue de Jesus Cristo, é a oração, é a presença de Deus. E aquela feiticeira conhecia do mundo espiritual e, no entanto, ela era um demônio. Nos tempos da Bíblia, ela era um demônio. Quando Jesus estava aqui na terra, aqueles professores, sábios e mestres dos melhores que havia, saído dos melhores seminários que poderia produzir, eles não conseguiram ver Deus em Jesus. Eles não conseguiram ver a manifestação da divindade em Jesus. Viram-no como Belzebu, como príncipe dos demônios e coisas assim, mas não viram ele como Deus. Mas veja o contraste. Uma mulherzinha de má fama, uma mulher samaritana, uma prostituta, um Zaqueu, olhou e viu em Jesus o Salvador, o Redentor, o Curador, o Sarador. Mas sendo Anás, Caifás, sumo sacerdote, a Bíblia diz que veio a palavra de Deus a João Batista lá no deserto, porque era lá que estava a luz de Deus. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos alguma dificuldade em ver o profeta, como restaurador da palavra, por conta de tantas simplicidade que ele carregou e até falhas que ele deixou escrito, falhas humanas, não como profeta, porque como profeta ele nunca falhou. E há algumas pessoas que têm dificuldade em ver essa luz, há muitas pessoas que têm essa dificuldade. E Saul não pôde ver este chamado em Davi. Ele estava apostatado, ele foi contra aquela unção que Samuel fez a Davi. Ele começou a ser o inimigo de Davi. E todas as vezes que nós nos tornamos inimigos dos servos de Deus, chamados por Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Esta é a grande verdade. E Saul, você sabe que Davi foi ali, teve a oportunidade de cortar um pedacinho do seu manto e tudo, matar Saul, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e não fez isso em outro episódio. Mas Saul estava desesperado procurando o fim de Davi, porque ele era um apostatado, e quem procura o fim do outro, a morte do outro, o mal do outro, é um apostatado, e possivelmente Deus não lhe ouvirá, e ele vai ter que consultar uma feiticeira se quiser ver uma iminência da resposta de Deus. Mas ainda assim não será a perfeita vontade de Deus. Foi o caso de Saul. Pitonisa chamou Samuel e ele veio, porque eles estavam sob o sangue de animais. Sangue de animais pode fazer isso, mas o sangue de Jesus não. Estando sob o sangue de Jesus, nós estamos sob um pacto maior. Há espíritos, há demônios que estão no estado físico, no estado religioso. Há demônios que estão no estado físico das pessoas, que fazem elas agirem como um monstro. Quando você vê pessoas agindo como um monstro, isso significa que há um demônio no estado físico. Mas quando você vê pessoas agindo como santos, no entanto, Judas,
Isso significa que é um demônio nelas no estado religioso. O pior demônio de então, nos dias de Jesus, não foi os que ele expulsou do endemoniado gadareno, mas o pior demônio nos dias de Jesus, diz o profeta de Deus disse. E foi o demônio que estava em Judas, porque em Judas estava um demônio no estado religioso, e o pior demônio é o demônio religioso. Os demônios que estavam na Maria Madalena, os demônios que estavam no endemoniado gadareno eram demônios físicos, que logo que eles foram libertos, eles passaram a falar bem de Jesus, a seguir a Jesus. Mas Judas estava com um demônio no estado religioso, e esse é o pior. E que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a se livrar desses demônios que entram no estado físico, que entram no estado religioso, que entra seduzindo, que são os demônios sedutores e querem seduzir você com uma coisa mais bonita, e faz você então dizer: a mensagem se tornou retrógrada, a mensagem está ultrapassada. Eu não consigo mais ouvir um pregador lendo a mensagem no púlpito. Porque demônio no estado físico e no estado religioso te tomou e você não consegue mais captar Deus em sua simplicidade. E Deus é simples, e sempre será simples, e sempre trabalhará em sua simplicidade com os seus filhos que também são simples. O demônio tomou Eva no estado religioso, porque ela andou com a serpente. E o demônio da serpente passou para Eva. E ela passou não mais a achar os paraísos do jardim do Éden, aqueles lugares paradisíacos, lindos, maravilhosos que Deus os havia colocado. Ela achou retrógrado. Ela achou que seria melhor pular a cerca. Ela achou que seria melhor buscar outras fontes, outros pastos, outras fontes de alegria. E ela encontrou, porque quem procura acha. E o que ela encontrou? Ela encontrou a perversão, ela encontrou a abominação, ela encontrou o pecado, ela encontrou a morte. Eu oro neste momento, meu irmão, minha irmã, para que você consiga, nesta reflexão, alcançar de Deus favor, para distinguir entre o certo e o errado, ter discernimento dos espíritos que lhe rodeiam e captar quando é Deus e quando é Satanás. Em nome de Jesus Cristo, esta palavra é Deus em sua vida, esta reflexão é Deus em sua casa, esta reflexão é Deus em seu celular. Por isso você está sentindo melhor agora e vai sentir muito mais ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toca em meu ser. Eu hoje vim aqui, eu vim me corrigir. Eu quero aprender sempre aos seus pés. Muda o meu viver, Espírito de Deus, muda o meu viver. Eu quero te adorar, eu quero me consagrar, pois sei que a vitória está em minhas orações. Eu quero levantar as minhas mãos
Ajuda-me quando eu não consigo orar. Ó Espírito, Santo Espírito, para ficar de pé preciso me prostrar. Espírito de Deus, muda o meu viver. Eu quero te adorar, eu quero me consagrar, pois sei que a vitória está em minhas orações. Eu quero levantar as minhas mãos para segurar em tuas santas mãos. Recebe-me, Senhor, pois quero ser cativo ao teu olhar. Ó Espírito, Santo Espírito, ajuda-me quando eu não consigo orar. Ó Espírito, Santo Espírito, para ficar de pé preciso me prostrar. Ó Espírito, Santo Espírito, ajuda-me quando eu não consigo orar. Ó Espírito, Santo Espírito, para ficar de pé preciso me prostrar. Para ficar